A responsabilidade humana diante da vontade de Deus. Às vezes a gente quer atribuir a Deus as coisas ruins que acontecem na nossa vida. A gente quer culpar a Deus. É um grande equívoco atribuir a Deus a culpa por nossa perdição. A Escritura Sagrada revela com clareza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. E que seu desejo é a salvação de todos os homens. Não é desejo de Deus, do coração de Deus, que ninguém se perca. 1 Timóteo 2, verso 3 e 4. Quando perecemos, não é por determinação divina, não, mas por escolhas humanas em oposição à vontade do Criador. Nós é que somos os responsáveis. A Bíblia nos apresenta um Deus que estende continuamente sua mão ao homem, oferecendo vida, verdade e salvação, mas que também respeita a liberdade que deu a cada ser humano. Desde o Éden, nós vemos que Deus criou o homem com liberdade de escolha. O homem está ali, tem toda a liberdade para fazer o que quer. É só você ler com cuidado que você vai entender isso no livro do Gênesis. Adão e Eva foram advertidos sobre o fruto proibido. Gênesis 2, 16 e 17. Mas a decisão de desobedecer foi inteiramente deles. O resultado foi a queda. Não por vontade de Deus, não que Deus quisesse isso, mas pelo querer humano. Deus, inclusive, os advertiu das consequências, revelando sua intenção de preservar a vida e não causar destruição à humanidade, não causar destruição ao ser humano. O profeta Ezequiel expressa com força esse desejo divino ao dizer: acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Ezequiel 18, 23. Em outro trecho, Deus declara: por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel 18, 31 e 32. Tais palavras demonstram de forma irrefutável que Deus deseja vida, arrependimento e salvação, não a morte de quem quer que seja. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém dizendo: olha, Deus me revelou que vai lhe matar, que vai lhe jogar no leito de dor, que vai lhe descer a sepultura. Pura meninice. Jesus reforça isso em João 3, 16, 17, o quanto Deus ama o ser humano. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo aqui é a humanidade, é o ser humano. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão de Jesus não foi para destruir quem quer que seja. Não é esse o projeto de Deus, mas para salvar. No entanto, no versículo seguinte, João 3,18, somos informados que quem não crê já está condenado, deixando claro que a condenação está ligada à rejeição voluntária à luz, a Deus, a sua palavra. Então, é o homem que atrai para si o mal. É a escolha, são as escolhas feitas por nós. A própria vida de Jesus mostra o coração de Deus. Em Lucas 13:34, Jesus lamenta sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus filhotes debaixo das asas,
e vós não quisestes. Note o contraste entre o eu quis de Jesus e o vós não quiseste do povo. A destruição que se seguiu não foi por falta de convite divino, mas pela dureza do coração humano, pela escolha feita pelo homem. Tiago também nos ensina. Olha o que Tiago traz, nos exortando, nos ensinando. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o trai, ou seja, quando esta o trai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 1, 14 e 15. O processo de queda está diretamente relacionado ao querer humano, não à vontade de Deus. Deus nos dá instruções, nos adverte e nos atrai, mas não força a nossa obediência e nem deseja a perdição de ninguém. Aqui fica claro que quando alguém se perde, quando alguém entra pelo caminho errado, foi uma escolha dele. Em Deuteronômio 30, 19, Deus, por meio de Moisés, declara: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Deus apresenta as opções, mas a decisão é nossa. Não perecemos porque Deus quis, foi vontade de Deus. Não. Mas porque fizemos escolhas contrárias à vontade de Deus. Nós decidimos entrar pelo caminho errado. Fazer o que é melhor para nossa carne, para nossa vontade. A longanimidade de Deus é enfatizada por Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco. Não queremos que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. O texto é claro. Deus não quer que ninguém se perca, que ninguém pereça. Logo, a perdição é fruto da resistência humana ao arrependimento. É o homem que endurece o coração, não aceita se arrepender, não quer a vida eterna, não abre mão da sua vida de pecado e escolhe entrar pelo caminho da morte. Concluímos, portanto, que a responsabilidade pela perdição recai sobre o querer humano e não sobre a vontade divina. Deus é justo e misericordioso, oferecendo continuamente oportunidades de vida, perdão e reconciliação. Porém, quando o homem insiste em seguir seus próprios caminhos, colhe as consequências das suas escolhas. E algumas pessoas não entendem isso. Acha que é a mão de Deus pesando, acha que é Deus que está punindo. Não. São os frutos da escolha. Como disse o profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4, verso 6. Conhecimento esse que está plenamente revelado em Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Então, eu gostaria que você optasse por viver em Cristo, aceitando assim o chamado de Deus, a vida, entende? Abrir mão dos desejos carnais, abrir mão dessa vida de pecado, abrir mão dessa vida de luxúria, enfim, de droga, de vícios. Aceitar Jesus como Salvador, se arrepender de verdade e trilhar o caminho da justiça, o caminho da verdade. Decidir andar com Deus, servir a Deus. A Bíblia diz que tem o caminho da vida e o caminho da morte. Cabe a mim e a você. Por que caminho eu vou andar? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E a escolha é nossa, somos nós que escolhemos andar pelo caminho, pela verdade, pela vida e chegar ao Pai. Ou não, andar pelo caminho da derrota, da miséria, da doença, da morte e da perdição eterna. Sábio é aquele que entra pelo caminho que é Jesus e decide viver de acordo à vontade de Deus. Então, a perdição é resultado das escolhas. Que essa palavra possa, assim como uma semente lançada em terreno fértil, possa brotar e crescer, frutificar no teu coração, na tua consciência. Deus abençoe em nome de Jesus.